Fala galera do canal Edson Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje o nosso tema é falar sobre crossovers na música. O que seria isso, né? Então um crossover, né, seria uma espécie de uma mistura entre universos, entre, enfim, mundos diferentes, né? Por exemplo, quando o Chapolin Colorado apareceu num episódio do Chaves, né? Até então, por mais que seja a mesma franquia, o mesmo artista ali, né, interpretando, mas não era esperado, né? São dois mundos que não deveriam se encontrar, pelo menos logicamente. Isso acontece muito em filmes, isso acontece muito em séries, né? Quando o protagonista, um personagem importante de determinada série aparece com o mesmo personagem em outra, né? No mundo dos heróis, enfim e tal. No mundo dos games também, né? Por exemplo, Sonic e Mario foram grandes rivais ali nos anos 90 da Sega e da Nintendo e tal, e de repente você tem jogos que incluem esses dois juntos, são coisas de certa forma inesperadas e que reúnem grandes nomes. E na música também aconteceram alguns encontros assim, tá? E eu peguei aqui, selecionei alguns exemplos dentro da minha coleção. Obviamente que a gente não vai esgotar o assunto, não vou mostrar todas as possibilidades de crossovers, de contribuições brilhantes na música, né? E o espaço vai ficar reservado, é claro, para que, assim como vocês sempre fazem, deixem as sugestões de outros álbuns, outros discos que poderiam entrar nesse sentido. Esse é um vídeo diferente de um outro que eu já gravei com participações especiais icônicas. Então vou estar deixando o link desse vídeo no card. Naquele vídeo em específico eu falei sobre participação de alguém num disco, mas apenas em uma música. Por exemplo, lá o Brian May, que tocou na faixa When Death Calls, do Headless Cross do Black Sabbath. O David Bowie, que cantou Under Pressure ao lado do Queen, lá no Hot Space. Então esses são alguns exemplos, tá? Mas aqui não, são álbuns inteiros que contaram com a contribuição mútua aí de artistas que muitas vezes não se esperava, né? E alguns deles aqui com nomes gigantes que trabalharam juntos. Eu separei 6 exemplos para vocês aqui, sendo 2 ao vivo, né? E 4 de estúdio. E vou passar isso aí logo depois da vinheta. Então galera, lembrando aí, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades, siga a página no Instagram, o grupo lá do WhatsApp, o grupo de transmissão, sempre o link está na descrição do vídeo. Deixe o seu like, seu dislike se você gostou, se você não gostou do vídeo, dê esse feedback e principalmente comente, diga o que vocês acharam do vídeo, das escolhas que eu fiz aqui e também tragam aí sugestões de outros álbuns que poderiam ter entrado nessa pauta. Você também pode considerar ser um membro do canal. Ultimamente eu estou trabalhando melhor no clube de membros aí, enfim, estou com vários projetos para melhorar isso daí, já tenho antecipado a visualização de vários vídeos para quem é membro aqui do canal, além do acesso ao grupo do WhatsApp, enfim, né? Então pessoal, sem mais delongas aí, vamos apresentar para vocês. Eu resolvi escolher alguns ao vivo, né? Vou começar com um caso aqui único nacional que eu selecionei, que é esse disco aqui que eu gosto muito, ó. O ao vivo no Rock in Rio, Ira e o Traje a Rigor. Rock in Rio 2001, ainda era uma época muito boa pro Rock in Rio, né? Não em termos... Rock in Rio nunca foi um festival exclusivamente de rock, né? Eu acho que não é essa crítica que deveria ser feita ao festival hoje em dia. Mas a qualidade duvidosa das atrações, enfim, nesse período ainda era um período com a maioria das atrações sendo de grande qualidade, né? Não de qualidade discutível como hoje em dia. E esse show é sensacional, a ideia foi muito boa. O Ira e o Traje, eles dividem o show, então você tem ali, começa com o Ira, a performance de 6 músicas, né? Conforme vocês podem ver aqui, ó. Dias de luta, núcleo base, vida passageira, flores em você, envelheço na cidade, teorema. Aí o Traje a Rigor entra no palco e juntamente com os integrantes do Ira, eles fazem a performance da música Should I Stay or Should I Go? Que é um cover do The Clash, né? A plateia vai à loucura, é uma ótima performance, um ótimo cover. 2 bateras, 2 baixistas, vocal dobrado, guitarras, enfim, tudo em dobro ali, né? Para poder contemplar todos os músicos. E aí os integrantes do Ira saem e o Traje a Rigor dá seguimento no show com outras 6 canções: Ciúme, O Chiclete, Nada a Declarar, Marilu, Sexo e Pelado. Então foi uma grande contribuição que acontece aí e gerou um disco ao vivo. Você tem esse show completo aí no YouTube, caso você queira assistir. Eu recomendo demais, né? Então acho que aqui um caso ao vivo que ficou muito legal. O modelo como fizeram isso, né? O Ira abrindo o show, cantando, tocando ali 6 músicas. Aí se junta com o Traje, faz uma música, depois sai o Traje, continua com outras 6 músicas. Então eles dividem muito bem aqui, foi uma colaboração muito bacana em um disco ao vivo, em um festival importante, 2 das maiores bandas do rock nacional. Então ficou muito bacana aqui, é um exemplo de um
disco ao vivo que traz esse tipo de contribuições. E aqui outro disco ao vivo, esse daqui o mais icônico, talvez nesse sentido, um dos mais icônicos de todos os tempos, porque é diferente de um festival, certo? Aí você vai falar, mas os festivais fazem isso, você pega aí o Woodstock, o Wacken, enfim, o próprio Rock in Rio, né? Sempre vão ter várias atrações no mesmo show. Mas esse lançamento do Rock and Roll Circus, dos Rolling Stones em especial, ele é muito marcante, porque ele é organizado pelos Rolling Stones, é feita toda aquela estética circense, né, pro show, o circo do rock and roll, e tem vários convidados incríveis aqui que em vários momentos acabam contribuindo uns com os outros, né? Então você tem isso daqui em formato de vídeo, em formato de áudio. Aqui já começa icônico porque tem Song for Jeffrey do Jethro Tull, que abre aqui o show, que é a única aparição do Tony Iommi pelo Jethro Tull em vídeo, tá? Eles acabam, parece que é playback que eles fazem aqui, então ele não está nem acreditado no encarte, mas em vídeo aqui, o Rock and Roll Circus é o único momento que você vai conseguir uma imagem oficial do Tony Iommi com o Jethro Tull. Então só por aí já é histórico, né? Tem performance do The Who, tem o Taj Mahal, que é uma grande banda, tem a Marianne Faithfull, e tem aqui o grupo Dirty Mac, que toca duas músicas, né? Year Blues, esse grupo Dirty Mac, ele nada mais é do que Mitch Mitchell, né? Johnny Mitchell é outra coisa. Mitch Mitchell, né, que era o baterista do Jimi Hendrix Experience, na batera, obviamente. O Keith Richards no baixo, tá? E dividindo vocais ali também. Keith Richards que é um ótimo baixista também, né? Diga-se de passagem. O Eric Clapton numa das guitarras e o John Lennon na outra guitarra e também no vocal. Então olha só que time. Mitch Mitchell na bateria, Eric Clapton na guitarra, Keith Richards no baixo e o John Lennon na guitarra e nos vocais. E também tem uma música que Roller Yoko, né, que é junto com o Dirty Mac. Aqui só estraga mesmo esse show é a presença da Yoko Ono, né, cantando daquela forma, berrando daquela forma absurda. E depois as performances aqui dos Rolling Stones, né, inclusive você pode ver aqui na música Sympathy for the Devil, o John Lennon dançando ali loucamente. Então é um crossover sensacional aqui que reúne The Who, John Lennon, Rolling Stones, Jethro Tull, enfim, Marianne Faithfull, tá todo mundo aqui junto e misturado, inclusive tocando algumas músicas junto. Então o Rock and Roll Circus é um dos grandes exemplos desse tipo de crossovers em performances ao vivo. Agora vamos passar para trabalhos de estúdio, porque aí já é uma coisa mais complexa, né? Você tem que trabalhar junto também no ponto de vista da composição, compor canções, produzir as canções, enfim, gravá-las, né? E alguns supergrupos, né, ou algumas grandes contribuições foram feitas ao longo da história. Uma muito importante é essa daqui, ó, que gerou esse álbum, Coverdale and Page, né? Como o título já entrega aqui, David Coverdale, vocalista com passagem pelo Deep Purple e fundador do Whitesnake, e o Jimmy Page, do Led Zeppelin, guitarrista. Então reúne aqui um dos melhores guitarristas e um dos melhores vocalistas de todos os tempos para um projeto de estúdio, e eles gravam aqui faixas muito legais, né? São 12 canções que tem aqui nesse disco, não, 11 canções, né? E é uma contribuição icônica para a história do rock, né? Mesmo que fosse um disco aí meia boca e tal, já seria icônico só por contar com o nome desses dois. E na verdade é um descasso, um disco muito bom, né? Dificilmente poderia dar errado em uma contribuição que reúne o Jimmy Page na guitarra, né, sensacional, e o David Coverdale nos vocais. O Coverdale que sempre foi um grande fã de Led Zeppelin, né, inclusive no começo da carreira ali muito se falava, chegou a se comparar, né, tal estilo com o Robert Plant e tal, enfim, né, e ele conseguiu aí gravar um belo disco com um dos seus grandes ídolos, o Jimmy Page. Ficou um descasso, uma contribuição aqui entre um ex-membro do Deep Purple e fundador aí do Whitesnake com um cara do Led Zeppelin. Então reuniu aí pelo menos a história de 3 bandas nesse disco aqui, e que ficou um disco muito bom, né? Acima de tudo, isso que importa, um disco legal de se escutar. Outro, né, que envolve também o Deep Purple aqui, esse daqui icônico, né, e muito conhecido, é o Black Sabbath Born Again. Não poderia deixar de falar sobre esse disco, já que é o Deep Sabbath, né, ou Black Purple, né? Vamos misturando ali, né? A formação original nos instrumentos, né, do Black Sabbath. Então você tem o Tony Iommi na guitarra, você tem o Geezer Butler no baixo e o Bill Ward na bateria. E nos vocais o Ian Gillan, né, a sua única contribuição aí para o Black Sabbath gerou aqui o Born Again. É um álbum que controverso, né, divide opiniões, mas que hoje em dia tem sido muito bem falado. Eu gosto muito desse disco, tá? Ele tem sido redescoberto aí por sorte, né? E tem faixas sensacionais aqui, inclusive na turnê do disco, né? Isso é muito interessante também.
se tocava Smoke on the Water ao vivo, né? Imagina só você ir num show do Black Sabbath, eles com o Ian Gillan no vocal e cantando Smoke on the Water. E o setlist aqui é sensacional. Tem músicas aqui como Trashed, que abre o álbum muito bem, Born Again é sensacional, Disturbing the Priest, né? Praticamente tudo aqui é destaque, gente. Hotline, talvez seja a mais purple aqui, Digital Beat também, enfim, Zero the Hero, só tem musicão. Então aqui o Black Sabbath Born Again é um desses exemplos, né? De Purple e Black Sabbath se encontrando. E saiu também depois de um tempo, né? Esse Ian Gillan e Tony Iommi Who Cares, né? Que é um CD duplo e que vai trazer aí mais performances, enfim, mais contribuições que eles fizeram ao longo da sua carreira. Né? Então é interessante que para quem curtiu essa contribuição entre o Ian Gillan e o Tony Iommi aqui no Born Again do Black Sabbath, tem essa alternativa também. Inclusive aqui no CD diz o seguinte, ó, uma coleção de clássicos, raridades, gravações não lançadas, colaborações, novas mixagens, músicas esquecidas de Ian Gillan e Tony Iommi. Então, um CD duplo que traz aí vários momentos, tem faixas aqui do Born Again, tem faixas que ficaram de fora, então é um disco muito legal, tá mais uma contribuição aí entre o Tony Iommi, né, e o Ian Gillan. Black Sabbath junto com o Deep Purple, isso daqui também é um dos mais icônicos de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Lá na década de 60 foi feita uma série aí chamada London Sessions, no qual, em Londres, obviamente, foram convidados alguns grandes bluesmen para gravar alguns discos, né, importantes aí, celebrando a história do blues. E entre eles estava o Howlin' Wolf. Todos eles têm convidados muito bons. Tem o Bud Diddley, tem um do Muddy Waters, um do Howlin' Wolf e o outro, se eu não me engano, é do B.B. King, tá? Mas eu não tenho certeza aqui. E eu tenho essa edição do Howlin' Wolf que me chama muita atenção. O setlist são vários clássicos do blues sendo interpretados pelo Howlin' Wolf, né? E temos aqui também a participação nada mais nada menos do que Charlie Watts na bateria, Bill Wyman no baixo, Eric Clapton na guitarra e Steve Winwood nos teclados, né? Então aqui nós temos junto com o Howlin' Wolf a cozinha dos Rolling Stones, o baixo e a bateria dos Rolling Stones com o Bill Wyman e o Charlie Watts. Temos o Eric Clapton, né? Participação fenomenal também, dos maiores guitarristas de todos os tempos, e o Steve Winwood do Traffic junto com os maiores nomes do blues, o Howlin' Wolf. Então, dificilmente ao longo da história aí conseguiram repetir tamanho impacto aqui que gerou com esse time, né? E é um descasso muito legal, é o meu disco favorito dessa série, embora os outros sejam muito bons também. Muito bem escolhido aí esse time de músicos para acompanhar o Howlin' Wolf nesse disco aqui que regrava clássicos do blues. Muito legal, se você não ouviu ainda eu recomendo demais, tá? Para quem é fã dos Rolling Stones, para quem é fã do Eric Clapton, fica sendo aí um bônus na discografia, né? Ou do próprio Traffic, do Steve Winwood, é um timaço aqui, junto com o Howlin' Wolf, também um dos maiores de todos os tempos, cantando blues. E aqui eu deixei para o final aquele que eu acredito ser a maior contribuição de todos os tempos, não só em termos de quantidade de grandes nomes, porque faz sentido também, né? São muitos nomes aqui importantes, mas também na qualidade. Estou falando aqui sobre o Traveling Wilburys. Então o Traveling Wilburys gravou esse projeto aqui, não me recordo agora exatamente o ano que ele saiu pela primeira vez. Eu acredito que tenha sido ali nos anos 70, mas agora eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Eu sei que o Traveling Wilburys basicamente gravou 3 discos, né? Gravou esse daqui, Traveling Wilburys, também conhecido aí como Volume 1, né? Gravou depois o Traveling Wilburys, um outro volume, né? Na sequência, que já não conta com um dos integrantes, e mais pra frente, bem mais pra frente, gravou um terceiro, que aí já tem 2 integrantes a menos do que nessa formação. Mas essa formação do primeiro disco deles aqui é muito legal, porque ele conta com, na formação, o baterista é um cara chamado Jim Keltner, né? É o menos famoso da banda, né? Não é nenhum baterista assim de grande renome em bandas, mas é um músico requisitado de estúdio. Inclusive Jim Keltner trabalhou na carreira solo de todos os Beatles praticamente, acho que só não com Paul McCartney, mas ele gravou bateria em disco do John Lennon, em disco do Ringo Starr, em disco do George Harrison, então é um cara com muita credencial. E aí os outros nomes, não, os outros 5 integrantes aqui, que realmente são os músicos da banda e não convidados, você tem o Tom Petty, né, do Tom Petty The Heartbreakers e tal, no baixo, e todos eles cantam também, tá? Então, e os guitarristas, né, Bob Dylan, o George Harrison, o Roy Orbison e o Jeff Lynne, da Electric Light Orchestra. E o interessante aqui é que 2 desses caras que fazem parte desse projeto, eu não gosto solo, né? Eu não sou um fã do Bob Dylan
cantor, né? Eu gosto muito das composições dele, inclusive prefiro quando interpretadas por outros artistas. Tenho o máximo respeito por ele, mas não é uma coisa que eu escuto no dia a dia. Bob Dylan. A mesma coisa o George Harrison. Não é uma coisa assim que a respeito, mas que eu vá ouvir os discos solo, alguma coisa que os Beatles produziram. Já o Tom Petty e o Roy Orbison eu gosto bastante, né? E o Jeff Lynne, então, sem comparação. É o cara do Electric Light Orchestra, que é uma banda sensacional. E olha só que timaço que eles reuniram aqui para gravar esse disco, né? E o interessante, vou pegar até aqui o encarte, né? Que eles não usam seus nomes reais, né? Então todos eles têm o sobrenome Wilbur. Não sei se vai dar para ver aqui no encarte. Então você tem o Luck Wilbur, o Otis Wilbur, Charlotte Jr., Left Wilbur e Nelson Wilbur, né? E aí tem a participação do Jim Keltner, né? Do Jim Horn nos saxofones, Ray Cooper, enfim, outros músicos. Mas o quinteto são esses caras aqui, só nome gigante, né? De novo, George Harrison, Jeff dos Beatles, né? Jeff Lynne da Electric Light Orchestra, Roy Orbison, Bob Dylan e o Tom Petty, né? Simplesmente isso para gravar esse disco, e que é um disco fenomenal, né? Todos os 3 discos lançados aí pelo Traveling Wilbur são muito legais, né? Mas esse primeiro aqui é sem comparação, é com certeza, né? Para mim, pelo menos aqui, eu não tenho dúvidas em escolher, em eleger eles como o maior supergrupo de todos os tempos, né? Tanto em termos de nome, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, às vezes o time é muito bom, mas não joga bem, né? O nome, a história não entra em campo. Mas nesse caso aqui entrou em campo e deu um show, porque é um disco sensacional. Não vou nem destacar faixas aqui, porque são muito boas. Pesquisem aí se vocês não viram, tem videoclipes, né? Infelizmente, depois da gravação desse primeiro disco, o Roy Orbison faleceu. Então, no segundo disco do Traveling Wilburys, já é um quarteto, né? Sem a presença do Roy Orbison, mas também assim, muito bom, né? Tem grandes faixas aqui, só para citar: Heading for the Light e Handle with Care, End of the Line. Também procurem essas 3 músicas aí no YouTube, que vocês, se não conhecem, vão gostar muito. Isso daqui é o maior exemplo de uma contribuição de um supergrupo, somente nomes gigantes e que funcionaram muito bem. Então, Traveling Wilburys, para mim, nesse quesito, é o maior de todos. Um supergrupo, uma reunião aí de nomes inesperados que se juntaram e fizeram um grande trabalho. Então, só para recapitular o vídeo, falei também sobre o Howlin' Wolf Sessions, porque traz vários nomes gigantes, dos Stones, Charlie Watts, Bill Wyman, Eric Clapton e Steve Winwood. Tem aqui o Black Sabbath, né, o Born Again, também o Who Cares, que traz a contribuição entre o Black Sabbath e o Deep Purple, né, entre o Tony Iommi e o Ian Gillan. Coverdale and Page, é claro, né, mistura aqui do Led Zeppelin com o Whitesnake e um pouco de Deep Purple também. E o Rock and Roll Circus dos Rolling Stones, que é uma reunião de grandes nomes aqui, principalmente a edição em vídeo vale muito a pena, que você vai ficar perplexo assim de tanta gente grandiosa no mesmo ambiente, no mesmo evento. E também peguei aqui o exemplo nacional, o Traje Ira no Rock in Rio 2001. É óbvio que ficaram faltando, né? Então agora é a vez de vocês aí dizerem aí nos comentários os grandes supergrupos ou as grandes colaborações em álbuns completos de estúdio, ao vivo, enfim, né? Não que tenha sido só em uma música, eu já gravei um vídeo sobre isso e deixei aí no card, mas que contribuíram em um álbum como um todo e ficou uma coisa bem legal, nomes importantes e álbuns muito bem gravados. Então por hoje era isso, obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, lembre-se de deixar o like, a inscrição, enfim, seguir a página no Instagram e principalmente deixar o seu comentário, porque eu leio e respondo todos eles. Valeu e até a próxima.